Estão ouvindo bem? Sim? Ok. Bom dia, obrigada pela presença nesse diazinho frio. Acho que foi uma luta contra o edredom, né? E o pensamento de vir ou não vir à vontade foi, né? Estou vendo pessoas concordando com essa luta em abandonar o edredom quentinho, o cobertor felpudo, né? Cobertor casulo, e vir para cá, né? Enfrentar esse ventinho gelado, que está gelado, né? Então, parabéns a todos, né? Que são fortes e corajosos e têm uma vontade firme, que é disso que a gente vai falar hoje também, tá? E o tema foi escolhido, né, mas baseado em uma palestra do Haroldo Dutra Dias. Acho que vocês conhecem Haroldo, né? Famoso escritor, speaker, juiz, né? Pessoa intelectualmente, moralmente muito, né, firme. Então eu gosto bastante. Se chama O Desejo Central. Acho que muitos já ouviram, se não, vale muito a pena, tá? É baseado nela e eu vou pegar os pontos para a gente fazer algumas reflexões com relação ao quê? Que que nós vamos ter que nos responsabilizar. Mas tem jeito, tá? E aí ele começa, né, falando de quem? De Aquiles. Vocês já ouviram falar de Aquiles, da mitologia grega? Conta a lenda que ele foi o quê? O grande herói na guerra de Troia, né? Um dos mais belos e um dos melhores guerreiros de Troia, né? E Aquiles, né? Ele, não sei se vocês lembram, né? Aquiles é o famoso do calcanhar de Aquiles, né? Que todos temos um, né? Deem uma olhada, deixa eu ver se eu consigo apontar. Acho que não é esse. É o do meio. É do meio. Muito bem. Não sei se você está percebendo aqui o momento, né, do banho de Aquiles nas águas mágicas, né, do rio Estígios, por sua mãe Tétis, né? Era filho de Tétis e Peleu. Peleu, um grande rei, né? E olha só, ela mergulhou o filho nas águas mágicas do rio Tétis e o segurou, né? Olha só, pelo pé, pegando a parte do calcanhar. Daí veio o quê? A nossa lenda, né? A nossa alusão ao calcanhar de Aquiles, porque ele foi todo banhado, exceto esse ponto que o deixou vulnerável, não é? E o que tem a ver com a gente, né? Estou falando, né? O que tem a ver com a gente? Zé, o calcanhar não é só de Aquiles, né? É o calcanhar de Aquiles, do Zé, da Patrícia, da Dona Elza, né? Todos nós temos o nosso ponto de vulnerabilidade. Então essa é na relação que a gente vai fazer, tá? Saindo daqui, dê uma olhadinha. Vamos lá, né? Então ele fala assim, mas o que tem a ver, né? Essas fragilidades, nós temos sim fragilidades, mas tem a ver com o quê? Né? Com os nossos desejos. O que a gente deseja? Qual é o seu desejo? Eu não estou falando dos desejos, como diz Haroldo, dos nossos desejos imediatistas, né? Que foi o seu desejo, sua luta em vir para cá. O seu desejo qual era? Dormir. Imagina, domingo, frio. Qual era o seu desejo imediato?
ato, dormir. O meu não foi, não. Eu acordei e falei, meu Deus, eu tenho que colocar uma ordem aqui, né? Então, o desejo não é esse desejo que eu estou falando, da gente querer ficar dormindo, né? Da gente querer, né, ter aquela vontade de ficar quentinho ali na cama, mas do desejo que você tem todos os dias, da multidão de desejos que você tem, aquele que você tem todos os dias, o mesmo desejo. Está ligado ao quê? Aí ele complementa, né? Ele fala que nós, pelo primarismo, ainda estamos muito perto do quê? Do instinto. Então essa vai ser a nossa reflexão. Estamos muito perto do instinto. Instinto o quê? Animal. Instinto condicionamento. É para acordar. Instinto condicionamento. E se a gente está muito perto do instinto, que instinto de sobrevivência, vocês concordam? Então aqui a gente tem o quê? O egoísmo e o orgulho. Estamos assim? Temos um pouco mais de um pouco menos de outro, mas a gente está onde? Dentro, né? Com essa raiz, né, bem enraizado ainda no orgulho e no egoísmo. O animal, ele é assim, ele quer só pra ele. Vai mexer no pratinho dele para você ver, pode ser seu amigo. Ele vai mostrar o dente. Tira a carninha da boca dele. Põe a mão ali, vai virar uma carninha a mais na boca dele. É a reação, é instintivo. Instinto do quê? De preservação, conservação. Nós temos isso também muito ainda, né? Muito, não é? E aí ele fala que nós podemos ser e somos movidos pelos 4 P's. E começa com o quê? Prazer. Né? Podemos satisfazer o nosso prazer de diversas maneiras. Quais são elas? Prazer, gula, preguiça, sensualismo, luxúria, consumismo. Então aqui, quem que é, né, o indivíduo, né, que tem essa gula exagerada? É aquele que tem prazer em comer, é no paladar, tem prazer, né, em satisfazer o meu paladar. Preguiça. Isso eu estou falando de intensidade, tá? Porque a gente tem nossa preguicinha ali, mas a vontade prevalece sobre a preguiça. Não é isso? Acorda para trabalhar. Não quero. Acorda e vai. É a vontade, não sei não, mas é a nossa necessidade de ir. E aí, a nossa vontade vai dominar, né? A vontade de comando vai dominar a minha vontade de ficar lá sem fazer nada, né? E ele tem o quê? É um excesso. Preguiçoso tem prazer em não fazer nada. Só que não fazer nada por muito tempo, né? Porque se ele controlasse isso, fosse menos intenso nisso, ele era uma pessoa mais relaxada, não era uma pessoa estressada, não era uma pessoa muito o quê? O que a gente tem muito hoje? Síndrome do pânico. Porque ela quer adiantar tudo, né? Então é um problema hoje social. Não é, meninas? É um problema social hoje, né? Síndrome do pânico, crise de ansiedade, mas uma crise, uma atrás da outra, e a crise se dá por medo de ter crise. E é horrível, é uma sensação de morte.
tem crise de ansiedade é muito difícil, muito triste, porque ela acha que a sensação é tão ruim que ela vai morrer. Né? E a luxúria, né? Então ele até pula essa parte, mas uma energia sexual bem direcionada melhora a criatividade, dá vazão àquela criatividade, né? A escrita, a literatura, a você direcionar. Então a questão é a direção, né? Então aqui, relação com o quê? Prazer, né? Outro P que seria a posse, né? Querer ter. Aqui é o que, ó, a pessoa, ou nós, estarmos na ilusão da matéria. É meu, eu tenho, eu comprei, eu tenho a escritura. Morreu, fica para outra. A sua nem a conta bancária, os anéis, a roupa, o carro, é a ilusão da matéria. Eu não vou levar. Infelizmente, não vou levar nada. Eu não levo nem o meu corpo, que é a coisa mais especial que a gente acha que é nosso ainda, mas é um empréstimo. Eu vou dizendo também que é tudo emprestado, tá? Por mais que você tenha que trabalhar, é emprestado. E aqui, ó, a gente entra no que? Avareza, materialismo, apego. Não estou falando só apego material, não. Apego em relacionamento também. É a nossa visão. É meu filho. Ele é emprestado para que a gente possa melhorar as nossas características. E, né, com o nosso exemplo, dar uma educação para ele. Mas que ele é nosso, ele não é. Né? Não é meu cachorro, não é meu filho, não é meu marido, não é meu. Não posso ter posse sobre isso. E a gente tem, né? Meu, ainda fala que é meu, né? E não é. É um empréstimo que nós temos aqui, tudo é emprestado, né? O Criador nos empresta para que possamos desenvolver as nossas características morais, as nossas características intelectuais, porque tudo que tem aqui é para o nosso aprendizado. E a gente se perde. A gente se perde na matéria, achando que isso tudo é nosso. O outro P aqui, né? Até isso aqui, ó. Poder. Isso é dúvida. É complicado, né? Poder. A gente pode satisfazer, né, esse nosso desejo como arrogância, arbitrariedade, ira, dominação, violência, prepotência. O que é essa soberba aqui, ó? Aliás, não está aqui a soberba? Eu que falei. O que seria soberba? Porque tem soberba também, a pessoa que se acha, né? Acima de tudo, do bem, do mal, tem uma arbitrariedade, uma vontade de ditar regras. Eu mando, você obedece. É assim, está na minha casa, no trabalho, tem que ser assim. E o tom de voz, grita, esbraveja, né? Vai pela dominação. Eu falo mais alto, então eu intimido os outros. Quem grita não tem argumento, né? Diz que tem que gritar, que aí o outro tem que escutar porque está gritando. Mas quem tem argumento não precisa erguer a voz, porque convence, né? Às vezes com palavras, na maioria das vezes com ações. O exemplo, que é o que arrasta. Né? O verdadeiro líder, muitas vezes ele nem abre a boca. É o que ele faz, é o que ele é o que ele emana. Com a calma, com a tranquilidade, com a serenidade. Logicamente que não dá para manter isso 24 horas,
mas é o que? É o que você emana na maioria do tempo. E é assim que você vai mudando de polaridade. Temos o lado positivo, o lado negativo, o lado que tem que ser aperfeiçoado. E é disso que a gente vai falar. Porque isso aqui nada mais é do que o quê? A nossa ignorância ainda. Somos crianças, estamos na infância do aprendizado nesse mundo. Vocês conseguem perceber que a gente ainda é criança porque está muito preso a tudo isso? E o último aqui, ó, prestígio. Então, como que eu satisfaço esse desejo de prestígio? Isso é uma purpurina ambulante, né, de espalharia. Exibicionismo, vaidade. Eu não estou falando só vaidade de ser um pinheirinho de Natal, com pendura tudo e sai andando, né? Ó, o pinheirinho ainda chegou. Vaidade, inclusive, no quê? No trabalho. O meu trabalho é o melhor. Não admito que o seu seja melhor. Imagina, o meu tem que ser o melhor. Vaidade. Eu estou fazendo o quê? Ó, fazendo valer, né, a minha vaidade. Exotismo, afetação, né? Tudo incomoda, tudo afeta, né? Aqui que está a soberba, é desse lado de cá. Futilidade. A pessoa não pensa, ela está muito ligada ao quê? Ó, orgulho, egoísmo, está ligado ao orgulho aqui? Muito. E a gente ainda, porque o orgulhoso, o que é o orgulhoso? Quem é o orgulhoso? Me dá uma definição de orgulhoso. É aquele que o quê? Que não enxerga, como diz Emmanuel, o valor do outro. Ou que não consegue ver de jeito nenhum, né? Que ele é menor que o outro, que ele pode ser menos que aquilo, já aquilo afeta. Aquilo dói, uma pontada no peito, né? E fala, não, eu não sou inferior àquele que eu sou superior. E quer fazer, ele fala para ele mesmo, quando ele fala para o mundo, ele está tentando convencer a ele mesmo. Vocês já viram pessoas assim, ou já se sentiram assim? Eu sou bom, eu sei o que eu estou fazendo, eu não sou. Eu estou tentando falar para mim, porque eu estou tentando me convencer de que eu sou bom. Porque quem é não precisa falar, ele sabe. Não, ele sabe. E ele é sereno quanto a isso. Ele não fica se exibindo, gritando, falando, chega no lugar e começa. Por quê? Porque ele não precisa. Né? E outra questão, né, que está muito ligada ao orgulho, como a gente não enxerga, né? Como que a gente passa a enxergar? O orgulho cega a gente, né? Acho que nós achamos que nós somos o supra-sumo da coisa, né? A última bolacha do pacote. E aí o orgulho, ele cega a gente. Quando que eu começo a ver? Eu começo a ver no outro. É a minha projeção. Ah, fulano é assim. Mas fulano fez isso. Nossa, mas que absurdo. Olha, falou não sei o quê. Aí que está o problema, né? Quando a gente só vê o defeito do outro, é isso que reverbera no nosso espírito. Porque se me incomoda é porque eu tenho de alguma maneira e eu nem percebo. Mas eu vejo no outro porque eu quero esconder em mim, porque aquilo é ruim e eu não quero aceitar que eu tenho uma fragilidade. Porque eu não quero contato com a fragilidade humana, eu não quero aceitar que eu sou falível e que o outro pode ser melhor do que eu. Eu não aceito. Não aceito. Dói até no peito, né? Dá aquela coisa. Fica nervoso, né? Fica irritado. Por quê? Porque o outro se saiu melhor. O que é que
nos incomoda, né? Porque aí está a nossa relação de quê? Vulnerabilidade. Dentro disso aqui deve estar o quê? O nosso calcanhar de Aquiles. É a nossa vulnerabilidade. É por onde eu vou me conectar com a fragilidade humana e com, pasmem, né? Os obsessores e toda a frequência que eu vou mostrar para vocês de pessoas que têm a mesma linha de sentimento e pensamento. Pode ver, você pode escrever. Saiu bem de casa, tá num dia bom, o dia flui por mais que tenham intercorrências. Saiu de casa cedo. Aí você fala, é Lady Murphy, né? Tudo acontece, mas ele saía atrasado, chegou lá, tinha cliente esperando, e estava reclamando e não sei o quê. E aí continua desencadeando uma série de quê? Situações que vão nos desconcertar. Aí a gente conecta com tudo o que está na mesma linha, na mesma frequência. Como é que eu posso mudar isso? Muda a frequência. Falando, como é que eu mudo a frequência? Né? Mude o pensamento e o sentimento. Tem gente que tem recursos. Leva a foto de filho, carrega algum objeto, leva a foto sei lá de quem, se transporta para um lugar, faz meditação, ouve uma música que te deixa, porque a música tem frequência, anda na natureza, porque o verde, ele conforta o ser humano, porque nós éramos nômades, né? E tínhamos muita alegria quando encontrávamos o verde, porque ele tem água. Então isso conforta, e a energia da natureza é perfeita, ela nos equilibra. Então isso é muito importante, os animais, a natureza, o contato. Porque tem gente que fala assim, abracei uma árvore, só não mata a árvore com essa energia, tá? Então, cuidado também com a natureza. A natureza também tem limite, né? Tô brincando, pode abraçar a árvore. E você emane, né? Mude a frequência. Esse contato é de suma importância para que a gente possa, né, sair desse tipo de frequência. Aí você fala, nossa, mas eu tenho que negar, porque a gente nega. Ah, eu não sou egoísta, né? Eu não sou uma pessoa afetada. A gente tende a negar, né? Não entrar em contato com a fragilidade humana. Eu tendo a negar. Não, mas eu não tenho inveja do outro, né? Vamos vasculhar no íntimo. Não estou falando para você negar. Por quê? Porque a gente tem. Mais ou menos, a gente tem. E é do ser humano. Né? Não fiz o que deveria, tive atitudes complicadas. Vamos fazer o quê? Primeiro aceitar. Né? Aceitar que nós, em algum momento, temos aqui, né, os 4 P's em maior ou menor escala. Nós temos. Uma é aceitar. Porque não é negar. Porque se eu negar, eu não vou melhorar. E não é aqui, ó, eu vou eliminar. E eu nego e eu não tenho mesmo nenhum desses problemas. É o que a gente faz, né? Para que serve isso aqui? Para nós aprendermos a transformar essas energias. É transformá-las, não negar. Porque tem, né, as pessoas que são assim, eu sou assim mesmo e você que me engula. Eu falei, meu Deus do céu, de onde saiu isso, né? Eu sou assim. Eu tenho um senhor que ele era espanhol, ele era muito bravo. Então assim, eu tenho sangue
espanhol, por isso que eu sou desse jeito. O sujeito era bruto e a culpa era da Espanha. Mas como é que pode um negócio desse, né? Ele era um cavalo e a culpa era da Espanha. Falei, mas, e não quer mudar de jeito nenhum. E justifica, quanto mais justifica, pior é. Vai justificando o que é a imperfeição, a construção. Não é para negar, é para quê? Para a gente aceitar isso aqui, e para construir em cima dela, porque são energias poderosas que nós podemos fazer o que com elas? Educar. É a proposta da casa, é a proposta do Espiritismo. Educar estas energias, educar isto aqui para que se transformem em alavancas de evolução. Então, o indivíduo aqui que tem essa arrogância, essa energia toda, é uma questão de direcionamento. Vamos direcionar e entender. Por isso, do estudo. Conhecer primeiro, porque a gente nem conhece. Eu não tinha nem noção que eu tinha uma vaidade aqui absurda, porque eu achava que vaidade era ficar colocando penduricado. Vaidade em tudo, em todas as áreas, inclusive, principalmente no trabalho, em casa. Eu tenho que ser o centro das atenções, mas nem que eu tenho que me jogar no chão para eu ser o centro das atenções. Eu faço isso, aí é que está. O que é que eu vou ter que fazer? Autoconhecimento, é sentar e, na realidade, gente, a gente sabe que incomoda, Se a gente sentar, parar e pensar um pouquinho, a gente já vai descobrindo ali, isso aqui me incomoda. Pode sentar, escrever mesmo, mas o porquê que me incomoda? Por que isso me dá uma pontada no coração? Por que isso, E qual é? Onde está, Porque aqui é cada um. Isso é uma busca, individual, não é uma busca no outro, não. O que a gente vê no outro é o que a gente tem. Ai, que dureza isso, Isso é o que mais dói, E se a gente fala do outro, é porque aquilo é porque eu tenho em mim. Senão eu não ia perceber. Você concorda? Que eu não ia perceber. Se o outro fez, virou de ponta cabeça, não me incomoda. A questão é o que me incomoda. O porquê que me incomoda? Se o outro se saiu bem, que me incomoda. Se eu não consegui o melhor destaque, me incomoda. Ciúmes, por exemplo. Ciúme de tudo. Isso me incomoda. Mas por quê? O porquê? Então, o que o Fê falou, eu faço terapia e recomendo para todo mundo, é isso. É a gente encontrar uma pessoa que nos ajude a encontrar as nossas imperfeições e nos ajude a tecer uma vida melhor. Porque para isso que a gente reencarnou. Essa é a verdadeira questão. Qual é o seu desejo central? Porque é a partir dele que você vai entender o porquê é que você está aqui e o que é que você tem que aprender com todas essas ferramentas chamadas de família, trabalho, sociedade, que vem ao nosso encontro. E eles não dão trégua, é 24 horas por dia, você está lá, é a família, é a criança, é isso, é o colégio, é o trabalho, e é a exigência aqui e ali. Isso não dá trégua. Isso não vai mudar. O que vai mudar? A forma de eu me relacionar com tudo isso. E é aí que vai o quê? Aí que vai mexer com tudo isso.
Quando que eu tenho que ceder? Quando que eu tenho que entender que eu tenho que ser mais humilde e deixar o outro falar, por mais que eu seja o gestor, por mais que eu seja o coordenador. O estagiário pode ter uma opinião que ajude a equipe inteira, e aí eu vou minar a equipe inteira, porque eu mando, e você está falando o quê? Isso não acontece só nas empresas, acontece em todos os lugares. É dentro de casa, é dentro do centro espírita, é dentro das igrejas, é dentro de todos os lugares, porque nós estamos juntos e misturados com o que? Orgulho e egoísmo oscilando em maior ou menor grau em todo mundo. Não é um privilégio meu ter esse orgulho, esse egoísmo. Não, é todo mundo em oscilação em maior ou menor grau. E esse mundo aqui, ele é interessante, né? Porque aqui eu posso nivelar pessoas que têm, né, uma autoridade moral muito grande, com pessoas que não têm uma autoridade moral nenhuma. Porque se está na carne, estamos no mesmo lugar. Ao passo que se nós estivéssemos fora dela, não conseguiríamos nivelar, porque elas vão se nivelar por frequência. Então, as colônias, o que o Fê falou, né, dos parentescos, é fato. Nós temos os parentes de carne, tudo misturado ali, mas nós temos os parentes de frequência vibratória, porque eles não são afins. O que é uma frequência vibratória? É que ele pensa e sente da mesma maneira. Então eu tenho um afeto por ele, porque eu falo, nossa, mas eu me identifico com a pessoa, porque ele é. Nossa, eu falo ali, né? Tem a mesma linha de raciocínio, está mais ou menos no mesmo nível de evolução. Essa é a família espiritual e verdadeira. Então, por exemplo, jamais Jesus poderia ter ficado entre nós por conta da evolução dele. E jamais ele poderia ter pisado aqui. A gente não acessaria nunca Jesus fora da matéria. Jamais, porque ele é extremamente evoluído. Ele tem um conhecimento moral e intelectual a perder de vista de nós. E tivemos um contato com ele, porque ele encarnou, está na matéria. Veio nos dar lições a respeito da ilusão da matéria. Trouxe uma projeção, né, de uma forma diferente. Antes eram bárbaros, né? Ele veio falar de amor, de outra face, o povo. Por que é isso? Né? Era olho por olho, dente por dente, ele não. O amor, a fraternidade, e as pessoas ficaram. Por isso que ele arrastava multidões. A frequência dele, a emanação dele o magnetismo dele era tão grande que ele arrastava as multidões. Então é por isso que a gente conseguiu, né, ter contato com ele por conta dessa matéria. É o aprendizado. Aqui nós temos, né, pessoas que vêm, né, com ideias novas de igualdade, de fraternidade, e elas se sobressaem porque elas têm essa evolução espiritual. Tanto nas artes quanto na música, vocês percebem? São gênios que desde bebê, desde criança compõem. Para que isso? 5 anos, 6 anos, toca perfeitamente, compõe. Primeiro não sabe nem ler nem escrever, como é o que transborda da sabedoria do Espírito. Isso vocês conseguem perceber dentro da família. Tem uns que são mais espiritualizados, têm compreensão, têm amor, menos julgamento, mais acolhimento. Tem outros que não. Você fala, meu Deus, é a ovelha negra da família, não é possível. Não parece que é da família. Às vezes não é mesmo não, né? Vocês aceitaram na família para ajudar a evoluir e agora está segregando, né? Tá lá. Mas como é que pode, né? Nasceu na família errada. Não, nasceu na família certa, porque é uma família organizada, uma
família boa, uma família que vai dar sustentação. E pasmem, vocês prometeram que ia ajudar, né? Agora está segregando, né? E falar, como é que pode, né? Nem parece. O vizinho parece mais nosso filho do que esse menino, olha o jeito. E ainda a gente prometeu, né, que ia ajudar, e olha só o que está fazendo. Então aqui, se você olhar a escala aqui, que a gente chama de escala de Hawking, né, que é a escala das emoções, isso aqui é medido em frequência, em hertz, com aparelhos, né? Então você já está muito sedimentado no quê? Na ciência. Que as emoções, elas influenciam muito nas doenças que eu tenho ou na cura que eu posso ter. Eu tenho pessoas que se curaram de câncer com metástase. É um funcionário nosso. Eu falo, mas teve um câncer de pâncreas, 1 milhão. Porque o câncer de pâncreas, ele é um dos piores. E ele já estava com metástase. E ele teve essa cura, porque ele teve o quê? Alteração de pensamento, sentimento, frequência, para que ele pudesse reorganizar a estrutura física. Isso já existe, documentado? Já. E o Espiritismo já vem falando isso há muito tempo, porque fala que quem comanda é o Espírito. Quem dá o tom é o Espírito. Quem tem o desenvolvimento da vontade é do Espírito. Então, se você quer, você consegue. A sua fé transporta montanhas, a sua fé faz você transpor obstáculos, dos menores aos maiores. É que a gente não quer de verdade. Movimente a sua vontade. Aí você vai dar foco. Porque a gente tem 1 milhão de pensamentos, eu quero tudo. Foca naquilo que é importante para você. O que você quer agora, neste momento? O que você gosta? O que você quer? Faça uma busca. O que é importante realmente para você. E conforme a gente vai, olha só, mudando o sentimento, nós vamos aumentando a frequência e vamos nos ligando a todos que estão nestas frequências. Eles falam até que os povos, eles se organizam por frequência. E por que a Suíça é tão organizada? Os povos se organizam porque eles se organizam por frequência. Então a gente está perdido. Não, a gente não está perdido, a gente está no caminho, né? E depende de cada um. Eu não tenho que ficar esparrelando na culpa. Mas eu não sou a melhor pessoa. Quem disse? Você é o melhor nesse momento. Essa é a sua melhor, né? Como diz o Poli, sua melhor versão. Agora, você é a sua melhor versão. Você é o melhor que você pode ser. Você pode ser melhor que isso, pode, melhoria contínua, né? As empresas. Kaizen. Lean, né? Melhoria contínua. Vamos fazer um PDCA. Então, o que acontece? Melhoria contínua, você está achando que é uma lei só das empresas? É lei universal. Você vai chegar à iluminação, você vai chegar à angelitude, você vai chegar a uma perfeição relativa ali? Vai. Porque esse é o seu destino. Não tem por onde sair. Você pode até demorar mais, mas o seu destino é aquele ali, E não importa a idade. Nunca é tarde para aprender, porque a gente é imortal. Não é? Quem falou que você é finito e tem prazo de validade? Não tem. Nós temos mudança de local, mudança, né, de estado, matéria, fora da matéria, material, né, menos material. Mas você não tem um fim, porque a gente acha que morreu, acabou. Muito pelo contrário, você mudou de lugar.
Temperamento é isso aqui, ó. É você alterar o seu sentimento, melhorar o seu sentimento. A culpa e a vergonha é o que tem menor frequência. 20 Hz é uma frequência de um paciente terminal com câncer. Terminal, está se desligando. E a frequência dos órgãos, a frequência daquela matéria é tão baixinha que ele já está se desligando. Né? E quando a gente entra nesse estado de culpa, quem tem muita culpa, né? A gente se culpa muito, é muito de mãe. Se culpa porque isso, porque aquilo, ou uma pessoa que tem um excesso de preocupação, mas é minha culpa. Que sua culpa? Ainda não existe mais nada influenciando no evento e a culpa é toda sua, deixa de ser orgulhoso, achando que o mundo gira em torno de você, não gira não. Vergonha, né? Então eu falo muito em rede social é muito complicado, porque a gente fica se comparando, né? E adolescente agora está assim, eles ficam se comparando, e bota, posta, e não sei o que, não tem curtida, não tem isso, não tem aquilo, ou deu um escândalozinho ali na rede social, ou fizeram alguma coisa, cai na vergonha. E se a gente não toma cuidado, ó, chega no suicídio. Porque cai muito a frequência aí, liga com tudo que não precisa. Liga com, né, todas as pessoas encarnadas e desencarnadas com frequências inferiores que querem fazer o quê? Vou botar fim na sua existência. Porque ainda estão em desenvolvimento e ainda querem e vibram pelo mal. Nós temos pessoas assim que estão aqui no nosso meio e que estão fora. Nós não conseguimos ver, mas eles nos influenciam, não arrastam. Porque se você tiver uma vontade firme, você se liberta, porque você sobe aqui, ó. E quando você sobe, você desliga de todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que têm frequência baixa. Vocês entenderam? Que a gente pode chavear, podemos chavear, é uma questão, é físico, né? Está na lei da física. Sintonia. É igual sintonia numa frequência de rádio. Eu quero ouvir determinada rádio. Eu tenho que sintonizar na frequência dela, senão eu não pego. Mas se eu sintonizar aqui no baixo, é isso que eu vou ter. Vergonha, eu atraio isso. Medo, eu atraio isso. Quando eu sintonizo no medo, eu atraio situações que me causam mais medo. Quando você fala assim, eu não quero que aconteça isso, mas eu não quero que... O que acontece? Aquilo. Exatamente como você imaginou. Eu falei, eu não falei. Falou, né? Me atraiu e ainda acha que a culpa é do outro, porque foi você mesmo que atraiu. Você chamou aquilo para você. Frequência. Né? Vamos mudando. Boa vontade, aceitação, razão, amor, alegria. Já te dá mais ânimo. Sabia que o indivíduo que tem depressão, foi feita uma foto. Deixa eu ver se eu encontro e mostro para vocês. A foto da emissão de calor pelo corpo. Tá? Então, o indivíduo que tem depressão, a emissão de calor era quase nula. Era muito baixa, não quase nula, porque senão não tem atividade enzimática. Não tem metabolismo. Mas, em comparação a uma pessoa que era feliz, que estava num estado, né, que ela era feliz, estava num estado de felicidade, de alegria, a emissão era outra. Então o corpo se iluminava com os chakras iluminados, com produção de calor. Aí você entra num conceito, né? Se nós produzimos calor, por quê? Porque nós precisamos de energia, chamada de ATP. Então temos uma célula chamada de mitocôndria, elas produzem ATP. Quando ela produz energia, ela produz calor. Produz energia, produz calor. O que isso significa? Que se a pessoa ela não está bem, ela está apática, ela não consegue fazer higiene pessoal, que é tomar banho, ela não quer sair da cama, ela está sem energia. Sem energia, sem calor. Entende o porquê da apatia? Entende o porquê de ela não conseguir sair do lugar, ela não ter ânimo nem
ele não está bem, o nosso energético foi afetado, a nossa produção de energia caiu, consequentemente a produção de calor. Quem influenciou? O espírito que não está bem. O primeiro adoecimento é do espírito. O primeiro adoecimento. A tristeza, ela causa doenças. Você sabia? Existe um nome para isso. Por exemplo, quando um dos cônjuges morre, né? 50 anos de casado, faleceu um deles. O outro, principalmente se for repentino, o outro passa a ter distúrbio metabólico, passa a ter colesterol elevado, glicemia elevada, mas não tinha nada, mas agora tem. E tem AVC, tem AVE, tem um monte de problemas que antes não tinha. Você fala, meu Deus, o que aconteceu? Existe nome para isso, chama-se síndrome do coração partido. Por quê? Porque se entristeceu tanto, e a falta é tão grande do outro, que o espírito entristecido impacta no quê? No corpo. Assim, ó. Vê? Espírito que seria, o nosso modelo organizador biológico, é o que dá forma ao nosso corpo. Por isso que as células sabem se orientar bem. Então a gente vê, por exemplo, um embrião. Você fala assim, que estranho, né? Duas células que dão origem a todas essas outras que têm função, com divisão de órgãos e sistemas. Você fala, mas é equivalente ao catar todo o material de construção de uma casa, jogar ali e fazer esse construa-se. E o que acontece com a embrião? Você fala assim, construa-se a partir do quê? Do modelo energético. Tá? Nós temos um modelo energético, isso é definido pela ciência. Rupert Sheldrake, um pesquisador inglês, ele existe, se quiserem procurar, podem procurar. Ele definiu o organismo aqui, o modelo organizador biológico, para onde as células têm que se diferenciar e migrar. Não é simplesmente, sei lá, é o milagre da vida. É um milagre, mas explicado pela ciência. É lei. Por isso que eu falei, o espiritismo, ele encara a ciência. Ele não foge da ciência. Porque se ele fugir da ciência, a gente entra no dogma. O que eu não explico é porque Deus quis. Não, tudo tem explicação. E é uma lei divina. E por isso, como ela é perfeita, ela é imutável. Então aqui você vê que o espírito aqui, ele adquire formas dependendo do quê? Como o Fio falou, pluralidade dos mundos. Nesse mundo eu preciso ter essa forma e tenho que ter a forma masculina e feminina, para que haja o quê? Para que haja outros seres que nós possamos interagir. Mas em outros mundos pode ser que não tenha. A infância não é tão longa, E aí, quem determina onde eu estarei e que formato eu terei? O espírito. A partir do quê? Frequência. Então, nós podemos ser o que quisermos. A potência está toda dentro de nós. Vocês têm uma potência impressionante, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não a imagem humana, não Deus a nossa imagem, que é o que a gente faz, que a gente é orgulhoso, prepotente, arrogante. Mas a imagem dele, imaterial, porque ele é perfeito e não tem matéria. Então a gente vai chegar lá, nós vamos chegar à perfeição. E nos desmaterializando gradativamente, porque a frequência vai subindo dos sentimentos e dos pensamentos. Então, isso que nós temos hoje, orgulho, egoísmo, vaidade, são alavancas para que nós possamos dominá-las. Então, somos domadores de sentimentos. Imaginem vocês como domadores de sentimentos. Domadores, transformando essas energias em aliados. E não sendo, nós sendo,
servindo a elas. É o que acontece quando a gente é ignorante. É o que acontece quando a gente não pensa de maneira... Isso aqui é uma obsessão por conta de muito desequilíbrio. Então, nós temos uma proteção energética que ela fica muito vulnerável quando nós temos pensamentos e sentimentos muito ruins, tá? Por isso que é importante a gente cuidar dos pés, né? E fazer uma proteção aqui, porque assim a gente evita o acesso ao nosso psiquismo de outros seres que ainda estão em desenvolvimento, porque isso acontece, às vezes você nunca percebeu, que às vezes você está assim, você fala, ai, não sei, me deu uma raiva, e me deu uma tristeza, e me deu uma coisa, não era eu, e depois eu parei para pensar e falei, meu Deus, o que eu fiz? Aquilo parece que foi potencializado porque eu abri para captar um pensamento, um sentimento, uma influência do outro, desencarnado ou encarnado. Eu abri. É a portinha que me conecta. O meu calcanhar, a minha fragilidade, me conectou aqui. Então a culpa não é do outro, a culpa é minha que abri a porta, falei para entrar e se instalar dentro da minha casa psíquica. O poder que vocês têm. Aí você faz o contrário, você faz a faxina e deixa tudo blindado. Ninguém entra. Só você está no comando, porque a casa é sua. É sua. E quem comanda esse psiquismo? Você. Ninguém pode entrar onde você não permite. E você é o poder. E você vai fazer isso a partir de agora. Porque o poder está todo nas mãos de vocês. Está na nossa mão. E você vai fazer da sua vida a melhor que você puder. Para depois você não olhar para trás e vai me arrepender. Não. Você vai trabalhar por você. E trabalhando por você, você entende o outro. Assim se dá a evolução. Ok, meninos? Acho que era isso. Olha só, isso aqui já é normal. Os chakras estão todos inteirinhos, produzindo energia. Nós captamos energia cósmica, né, pelos chakras também. E eles, atrás de cada chakra, tem uma glândula, tá? Então, o nosso organismo inteirinho, metabolicamente falando, trabalha a partir do quê? De uma postura reta. Você tem mais saúde? Com certeza, de respeito. Não é nem respeito próprio. Porque se você se respeita, você respeita o outro. Se você fala, eu preciso descansar, você vai entender que o outro também precisa. Eu preciso me alimentar adequadamente, você vai ver que o outro também precisa, para manter essa estrutura firme. E o seu organismo saudável para você viver mais e aprender mais. Porque quem ataca o próprio corpo comete suicídio. Tá? Para você viver com coerência, com conexão, não só com os outros, mas principalmente consigo mesmo e com o Criador. Quando você está conectado com Ele, você se encontrou. Isso te dá uma paz muito grande, porque sabe para onde está indo, qual é o caminho correto. Tudo bem, pessoal? Acho que passou 4 minutos. Perdão. Eu atrasei por isso. Então tudo bem. Né? Obrigada, pessoal. E parabéns por terem vindo, levantado da cama cedinho e nesse frio. Tá? Obrigada. Seguindo a parte da posse, peço perdão, acho que eu roubei a tua máscara, viu, Paty? Eu olhei e falei, é meu. Não, brincadeira. É posse. É posse. Mas, meu, vamos ajudar. Foi sem querer, mas foi posse. Mas obrigado, essa palestra foi fantástica. Eu acho que
Para mim ficou algumas mensagens principais, né? O autoconhecimento, a gente saber que nós somos, né? Os defeitos que nós temos, não negar, reconhecer. E a partir daí, trabalhar, né? Existe aquela velha máxima do orar e vigiar, né? Então, enquanto a gente está ciente do que nós somos, acho que a gente consegue, de fato, nos vigiar constantemente. E a oração, né? A oração é importante sempre para elevar nossas vibrações, né? Nesse momento, então, eu vou pedir para que os passistas se levantem, que é o momento que a gente vai fazer o passe coletivo, tá? Por favor. Vou desligar aqui. Então, nesse momento, por favor, que possamos nos sentar confortavelmente, acalmar nossos corações e elevar o nosso pensamento a Jesus, para recebermos o passe coletivo. Aproveitando esse momento de elevação máxima do pensamento e do coração aberto, que possamos vibrar positivamente nas altas frequências, como a Paty colocou, para as pessoas que não puderam estar aqui hoje, para nossa casa, para nossos familiares, para todos aqueles que estão enfermos, para aquelas pessoas que estão nas ruas, para aquelas pessoas que estão trabalhando nesse momento, que precisam da luz divina, que toquem seus corações, suas mentes, para que vibremos também pelo nosso país, pelo nosso planeta, para que sejamos e iluminamos, nesse caso, todas as boas vibrações para as pessoas cheguem nela, que as pessoas possam se abrir a altas frequências. E também aproveitamos para vibrar por nós mesmos, que estamos aqui, que estamos em plena evolução, que viemos aqui para escutar uma palavra, um conhecimento a mais sobre o Espiritismo. Que assim seja. Bom, antes de encerrar, eu só queria fazer para quem não esteve aqui,